1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 13. 1 Tessalonicenses 2, a partir do verso de número 13. Nós vamos falar de imitação. Na verdade, Paulo vem falando de imitação. Paulo fala da imitação que eles tiveram com relação ao Paulo, as igrejas que imitaram a fé dos tessalonicenses, mas ao mesmo tempo Paulo vai falar sobre uma imitação que também tiveram os irmãos da Tessalônica, possivelmente de uma maneira não proposital, mas Paulo vai mostrar como muitas vezes nós imitamos a condição da igreja no mundo sem saber. Você vai ver disso. Vamos começar com o verso 13. Acharam o texto? Sempre é fácil, né? 1 Tessalonicenses 2, 13. A Bíblia fala assim: por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Muito obrigado, Senhor, nesta oportunidade, nesta manhã maravilhosa, que o Senhor nos concede o privilégio de participar da tua palavra. Rogamos ao Senhor que a tua graça venha sobre cada um de nós para entender e aplicar esta palavra preciosa em Cristo Jesus. Amém. Você vê como Paulo fala, outra razão. Nós também não deixamos de agradecer a Deus. Na versão da atualizada fala, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Perceba que nós vamos chegar na metade da carta e Paulo ainda está empolgado. É uma carta onde Paulo expressa muito amor e ele vai falar, você quer outra razão pela qual nós agradecemos a Deus por vocês? Veja como ele fala, quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus. Que interessante a maneira como Paulo percebe essa prontidão dos tessalonicenses na hora de crer. Comumente nós fazemos a comparação, quando nós lemos Atos, fazemos a comparação entre a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. Não é assim que nós fazemos? E nós consideramos a igreja de Bereia melhor do que a igreja de Tessalônica. Sim ou não? Você não está lembrando, né? Por quê? Lembramos porque a igreja de Bereia, quando eles ouviram as palavras de Paulo, eles fizeram o quê? Eles conferiram se aquilo que estava sendo dito era certo ou não. Mas veja que Paulo não mostra que a reação dos tessalonicenses era uma reação ignorante. Pelo contrário, era um ato de fé. Então, nós fazemos a distinção entre a igreja tessalônica e Bereia, mostrando que os bereianos eram mais justos. E, de fato, Lucas fala isso, mas nós não podemos, por outro lado, dizer que a igreja de Tessalônica era uma igreja fraca por não fazer isso. Porque eles tiveram altíssimas convicções das palavras dos apóstolos. Eles acreditavam que o conteúdo da mensagem pregado era a palavra de Deus. Mas não é somente Tessalônica. Paulo fala para os Gálatas. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, no começo da carta, ele fala, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo coloca o peso da sua mensagem em Jesus. E isso que Paulo também vai falar para os coríntios na primeira carta, no capítulo 15, quando ele fala, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos se retiverdes essa palavra, tal como vos preguei. Entenda, para Paulo, o conteúdo da sua pregação era um conteúdo cristocêntrico, bíblico, e que deveria ser aceitado como palavra de Deus. E Pedro vai escrever na sua segunda carta isso. Ele vai dizer, aceitem os escritos de Paulo, que pessoas sem noção distorcem, assim como toda a palavra de Deus. Pedro dá um caráter canônico aos escritos de Paulo.
Mas Paulo dá essa convicção também às suas palavras. Mas ele vai dizer, vocês, tessalonicenses, e eu dou graças a Deus porque vocês receberam nossas palavras como se fosse palavra do próprio Deus. E aí Paulo continua, como de fato é. Você tem essa convicção quando você fala de Cristo para alguém, que você está falando a palavra de Deus como de fato é? Ou a gente duvida? É sério. Porque se nós lembrarmos do capítulo 1, verso 5, que é o texto-chave, 1 Tessalonicenses, fala que o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. A convicção era que a mensagem que ele estava falando era a palavra de Deus, como de fato é. E nós temos que ter essa convicção na hora de pregar o evangelho. Essa convicção, mas o que eles fizeram? Eles receberam a palavra, não é assim? E ali você perceba como o Paulo vai trabalhar isso. Ele vai trabalhar o seguinte: vocês ouviram e receberam. E essa palavra, a qual também atua em vós os que credes. Onde que a palavra de Deus atua? Nos ímpios? Atua nos que creem. Por isso que muitas vezes nós esperamos que as pessoas mudem pela ação da palavra de Deus, mudem o comportamento, mas a palavra de Deus não vai trazer mudança de comportamento às pessoas. Ela pode, entenda, como um freio. Como fala Calvino, o mandamento de Deus é um freio para o ímpio, mas chega uma hora que ele vai querer desandar. Por quê? Porque o coração dele não está na palavra do Senhor. Mas para nós, é uma ação maravilhosa. Vamos de novo, vamos para o verso 13 de novo. Nós não deixamos de agradecer a Deus, porque quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como a palavra dos homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós quando credes. O ouvir e o receber foram ações nossas, mas o atuar é uma ação do Espírito de Deus no nosso coração, quando a palavra de Deus vem na nossa vida. Nós ouvimos a palavra, o que você está fazendo hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus, mas agora você precisa receber essa palavra. Ou como fala na versão atualizada, acolher. Você tem que dar acolhimento a essa palavra, quer dizer que essa palavra venha, penetre na sua vida e se faça carne. Porque quando nós acolhemos a palavra, é o que o Espírito de Deus vai usar para quê? Para transformar a nossa vida. Para que sejamos conforme a imagem de Jesus. Ali quando nós pensamos por que as pessoas não mudam, principalmente porque as pessoas ouvem, mas não recebem. Quando entra o momento da incredulidade, do coração duro, a pessoa ouve e fala, isso não é para mim. Ou ouvem e falam, se fulano estivesse. Quem nunca fez isso? Eu acho que é só a Luísa. Nós ouvimos a palavra e começamos a dizer, e isso acontece porque o pastor já ouviu tudo que eu falei, né? Ou começamos a pensar que está se jogando em diretas, alguma coisa, e não é assim. A palavra ouvida, ela precisa ser acolhida. Não somente na pregação do domingo e das quartas, mas também no momento em que nós fazemos a leitura da palavra do Senhor. Você tem que acolher essa palavra, receber essa palavra divina. Para quê? Para que o Espírito de Deus venha e transforme o seu ser através disso. Você vê quão importante isso é, né? É o que Tiago falou, de não sermos somente ouvintes, mas também praticantes. Mas como nós praticamos a palavra quando ela está no nosso coração? Voltamos para o Salmo 119. Acho que é o Salmo 119 quando fala, escondi a palavra no teu coração para não pecar contra ti. Mas aí esconder, eu gosto de outra versão que fala guardei, que é a mesma coisa, né? Guardar, esconder. Mas é aquela ideia de que você toma ela para si.
Paulo fala para Timóteo que ele tome posse da vida eterna. Nós precisamos tomar posse dessas coisas. Entre todos os maus usos da palavra tomar posse, biblicamente você toma posse da vida eterna. E você toma posse da vida eterna quando crê em Cristo, mas também quando vive a palavra do Senhor. Então, veja a importância desse verso 13. E agora vamos com os paralelismos e as imitações. Verso 14 e 15. Paulo fala assim: para vós, irmãos, vos tornastes imitadores de quem? Mas as igrejas de Deus que estão onde? Na Judeia. Olha como Paulo foi lá para a Judeia. Porque Paulo fala, vocês se tornaram exemplo de imitação. Você lembra? Vamos lá. Primeira coisa que Paulo fala. Vocês foram os nossos imitadores. Lembra? Primeira questão. A segunda questão. Agora, as igrejas ao redor de vocês imitam o comportamento de vocês. Mas agora Paulo vai dizer, mas por outro lado, vocês estão imitando as igrejas em Cristo Jesus que estão na Judeia. Lá do outro lado. Agora, os tessalonicenses sabiam o que estava acontecendo na Judeia? Não sabemos. Será que eles fizeram propositalmente isso? Pelo jeito que Paulo fala? Não. Parece que não. Parece que não havia esse desejo de nós vamos imitar a igreja da Judeia. Parece que não havia isso, sino que Paulo está dizendo o comportamento de vocês é muito semelhante ao comportamento das igrejas na Judeia. Mas também pode-se entender o texto, porque aqui vem as tendências dos comentaristas de que eles sim sabiam a condição da igreja da Judeia e assumiram isso como um comportamento digno do Senhor. E Paulo não está dizendo que está errado. Porque lembre, Paulo está dizendo, temos motivos para agradecer a Deus. E esse é mais um motivo. Porque também, qual é a imitação que eles fizeram? A imitação está que também sofrestes de vossos concidadãos. Tem alguns que falam vossos patrícios, né? Tem a sua versão que fala patrícios. Quem tem que falar patrícios? Tem? Mas na verdade, assim, patrícios por causa da questão de patrícios de plebeios, né? Mas aqui é uma questão de concidadãos, dos próprios gregos, o mesmo que elas sofreram dos judeus. Então Paulo vai dizer, olha, vocês sofrem por causa dos seus gregos ali, eles sofrem por causa dos judeus. Mas aí você vai falar, ei, peraí, Atos vai mostrar que foram os judeus os que alvoroçaram os tessalonicenses. Sim, mas os tessalonicenses foram alvoroçados e fizeram. E Paulo, então, coloca a responsabilidade não somente nos judeus que alvoroçaram, mas também nos gregos que também foram levados por essa turma. Aqui não há inocente não para Paulo. E Paulo vai dizer, olha, esses gregos aí incomodam vocês? Bom, os judeus incomodam judeus, quer dizer, estamos todos no mesmo lado. E Paulo continua, e Paulo vai dizer o que os judeus fizeram a mais. Estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Aí Paulo se coloca a si mesmo, porque se teve um grupo que ficou do lado de Paulo para incomodá-lo o tempo todo, foram os judeus. Se você lê Atos, as viagens missionárias de Paulo, onde quer que ele ia, os judeus iam junto com ele para alvoroçar essa multidão ali. E Paulo vai mostrar justamente que eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens. E essa lista, essas 4 características, matam o Senhor e os profetas, perseguem os fiéis, não agradam a Deus, são adversários de todos os homens, é o cerne de todo o comportamento daqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. É claro que as pessoas não matam o Senhor, né? Jesus já morreu na cruz. Mas, num sentido, eles blasfemam o nome do Senhor. Eles perseguem, oprimem, falam mal, zombam daqueles que são fiéis. É lógico que eles não agradam a Deus, mas também eles se tornam inimigos de todos. Semeiam contendas, brigas, principalmente no aspecto que tem a ver com a igreja do Senhor. Mas vamos para João capítulo 15, versos 18 e 21.
E aí seguimos a leitura para João 16, 1 e 3. João 15. Como sempre, mantenha um dedinho ali em 1 Tessalonicenses. João 15, 18 ao 21. Fala assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou quem? Primeiramente odiou a mim, Jesus. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Segue o texto, né? Mas vamos para o capítulo 16, 1 ao 3. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Eles vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus, e farão isso por não conhecer o Pai, nem a mim. Esse era o comportamento dos judeus, mas os gentios também. Por isso é que para Paulo, os dois bandos estavam no mesmo lugar. Os gregos por um lado e os judeus pelo outro. Os gregos, possivelmente os judeus alvoroçaram o povo no começo, mas o alvoroço ficou. Os judeus saíram, os gregos ficaram. E Paulo fala, vocês estão sendo perseguidos. Seus irmãos na Judeia também. E essa questão dessa perseguição, ela mostra a maneira que Paulo queria falar, possivelmente tem a ver com a maneira como o evangelho chegou na Tessalônica, do momento em que isso aconteceu. Mas o que Paulo quer assim mostrar é justamente que os tessalonicenses fossem consolados ao saber de que eles eram coparticipantes do sofrimento de Cristo, assim como os irmãos na Judeia. É uma forma de dizer o que está acontecendo com vocês não é uma questão isolada, não é um fato isolado. Por isso, Paulo queria que eles não tivessem um pensamento vitimista por sofrerem pela causa de Cristo, visto que isso era uma característica comum na época e que para nós deveria ser algo comum. Por isso que Hernández Dias Lopes ele escreve que quando estamos passando por uma tribulação, somos levados a pensar que estamos sozinhos e que o nosso sofrimento é o maior do mundo. Mas precisamos levantar os olhos e saber que há outras pessoas passando pelos mesmos sofrimentos e que assim como Deus os sustenta, nos sustentará também. Paulo encoraja os tessalonicenses em meio à perseguição, dizendo-lhes que eles estavam pisando no mesmo terreno onde os santos pisaram. Quer dizer, não há novidade. E ali Paulo deseja que eles se fortaleçam na fé, recebendo e acolhendo a palavra de Deus para que ela opere poderosamente nas suas vidas. E vamos para o verso 16. E os judeus ainda não se impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos e desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados. Mas por fim a ira lhes sobreveio. O que mais faziam? Então eles perseguiram. E foi o que eu falei. Na viagem de Listra, vocês lembram quando Paulo foi apedrejado em Listra? Lembram desse texto em Atos 14? Quem incitou o povo para que Paulo fosse apedrejado? Os judeus. Isso está no verso 19. Sobrevieram, pois, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando Paulo. E nós vemos isso também em Tessalônica. Eles assaltaram a casa de Jason e fizeram tanta coisa e tal. Por quê? Paulo está dizendo que eles vão enchendo essa medida dos seus pecados. Eles estavam acrescentando pecado sobre pecado. Não bastava as 4 características anteriores, negar Jesus, matar Jesus e os profetas, perseguir, não agradar a Deus, serem inimigos dos homens. Isso não era suficiente. Também incomodar o tempo todo. Mas Paulo fala, essa medida dessa ira vai chegar no limite.
que é como ele encerra, a ira lhe sobreveio. Na verdade, para Paulo, a ira chegou para esses judeus. Não foi a queda de Jerusalém, porque a carta, ou aliás, quando Paulo morre no ano 67. Esta carta é muito mais antiga. E a queda de Jerusalém aconteceu no ano 70. Quer dizer, Paulo morreu, nem viu a queda de Jerusalém. Então, quando Paulo fala que a ira lhe sobreveio, não tem a ver com a queda de Jerusalém, tem a ver com o estado da condição espiritual desse grupo de judeus. Por quê? Porque ainda em Jerusalém aconteciam conversões de judeus. Então, Paulo não está colocando todo mundo no mesmo saco. Paulo está falando dos judeus que perseguiam a igreja, assim como Paulo está dizendo para eles, daqueles concidadãos na Tessalônica que perseguiam a igreja, porque nem todo mundo estava perseguindo. E Paulo fala, para eles a ira chegou. O que é que chegou? O endurecimento do coração. Basta ler Romanos 9 ao 11 para entender o que Paulo está dizendo ali. Paulo mostra que o coração endurece. Aqueles que vão perseguindo, aqueles que vão oprimindo, aqueles que vão o tempo todo incomodando, aqueles que estão o tempo todo enchendo a medida da paciência do cristão por causa do comportamento afastado do Senhor, vai chegar uma hora que vai acontecer duas coisas. Ou eles se convertem, tipo um Saulo da vida, aquele que está escrevendo esta carta, ou eles continuarão com esse endurecimento de coração, mas chegará a um ponto que eles ficarão tão duros que nada vai penetrar. Na verdade, eles estão justificando a sua condenação. Aí dá para dizer, blasfemaram contra o Espírito por essa atitude? Dá para pensar que sim. Por quê? Porque não há perdão. Por isso, queridos, firme seu coração na palavra do Senhor. Os tessalonicenses não andaram duvidando da mensagem de Paulo. Eles receberam essa mensagem como a palavra do Senhor. E hoje, nós não devemos duvidar da palavra do Senhor. Essa questão de ouvir, receber e permitir a operação do Espírito deve ser uma característica de todos nós. De você, de mim. Estudamos a palavra, ouvimos a palavra, acolhe essa palavra. Medita nessa palavra. Como um pastor, eu ouvi falar, rumia essa palavra, vai mastigando aquilo. Vai trabalhando aquilo, vai pensando, até chega um ponto que o Espírito de Deus toma essa palavra recebida e se transforma numa realidade em você e você comece a viver aquilo, porque nesse momento você estará apto para ensinar essa mensagem. É o que a Bíblia fala de voltar ao primeiro amor. É isso, o primeiro amor. O primeiro amor não é aquela coisa do cristão novo convertido que vai... Não, gente, não, isso não é o primeiro amor que a Bíblia fala. O primeiro amor é o amor que nós temos pelo Senhor, que nos faz abandonar tudo. E o problema é que quando nós abandonamos esse amor, nós estamos também abandonando o Senhor. E é o caso da infidelidade espiritual. Porque esse voltar ao primeiro amor, entenda isso, à luz dos profetas. Volte Israel, o Senhor, o teu Deus. Larga os ídolos, deixa a infidelidade, Israel, volta ao Senhor. Isso é voltar ao primeiro amor, não é fervor, é fidelidade ao Senhor, fidelidade absoluta ao Senhor. O outro aspecto que eu quero falar para os irmãos, já nas conclusões, é que o cristão não vive no mimimi da vida, quando ele é oprimido ou perseguido. Nós vivemos numa sociedade que gosta da vitimização da sociedade. O cristão anda na contramão do vitimismo. Por isso que eu fico estarrecido quando eu vejo cristãos desabafando nas redes sociais ou quando isso se transforma em matéria de jornal. Porque isso faz com que o nome do Senhor seja blasfemado no meio dos ímpios. E Deus é zeloso pelo seu nome. Nós perdemos o temor do Senhor ao ponto de pensar que a nossa reputação vale muito mais do que o nome do Senhor. E Paulo fala, olha,
E por isso a importância da imitação, a importância de saber como é que a igreja anda no meio do mundo. Paulo fala, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo oprimidos, alguém está falando mal de vocês. Olha, a igreja da Judeia, isso também está acontecendo. E eu falo para vocês, olhem uma realidade fora do Brasil, vamos sair do Brasil, gente. E vamos ver a realidade da igreja no mundo. As igrejas que são perseguidas, que são fechadas, que são abandonadas. Por quê? Porque o governo, ou a guerrilha, ou pessoas vão espalhando a igreja a raiz das perseguições. Nós vivemos numa sociedade que, por muito ruim que seja, nós temos uma liberdade enorme para pregar. O que é o pior que pode acontecer conosco? O que é o pior que pode acontecer? Não, a gente pode. O melhor que pode acontecer é que alguém deixe de falar com a gente. Eu não vou falar mais com você porque você é crente. E a gente se sente como? Acabou o mundo. Gente, não. É sério. Não. Nós devemos louvar a Deus porque somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, assim como nossos irmãos ao redor do mundo. Nós, gente, nós não sofremos nem as migalhas dos que sofrem do outro lado do mundo, sem ir tão muito longe, às vezes nos nossos países vizinhos, como a Colômbia e no México. Gente, nós somos privilegiados. Mas nós sentimos que estamos sendo perseguidos e abandonados. Não, gente. Nós temos que abrir mão desse mimimi. Nós não somos vítimas. Perseguição, opressão, que alguém deixe de falar com a gente, deixar convite de alguma coisa. Se você não é convidado para o jantar de Natal da sua família porque você é crente, louve o Senhor. Fique na sua casa, uma mesa simples. Coma ali, sinta a alegria do Senhor. Isso não é fácil. Não, estou falando que seja fácil. Mas quando nós aprendemos a viver nisso, nós começamos a entender o que significa a alegria do Senhor na carta aos Filipenses. Porque todo mundo quer viver alegre, mas a alegria em Cristo ela é diferenciada. Ela é a alegria do meio do sofrimento. Como eu falo, paz é ver o vento e a tempestade na barca e saber que Jesus está dormindo. E a segurança de saber que se ele dorme nessa condição, é porque nós chegaremos lá. Isso é paz. Não é cessar o vento e a tempestade. É a confiança de saber que nós chegaremos, porque Jesus foi quem falou, vamos para o outro lado. Por isso que nós podemos aguardar em que Deus julgará os ímpios no tempo certo. E ali é o momento da esperança. Eu sei que o cristão tem uma dificuldade enorme com orações imprecatórias, com orações de juízo, mas biblicamente dá para fazer. É claro que nós não devemos dar lugar à ira de Deus, mas permitir, como fala Paulo aos Romanos, e veja o detalhe, ele fala, não fiqueis irados, mas dar lugar a quem? A ira de quem? De Deus. Você percebe que nós não queremos ficar irados, mas nós não damos lugar à ira de Deus. E Deus quer julgar aquele que persegue a igreja. Deixa Deus julgar o ímpio. Deixa Deus julgar o ímpio. Porque pode ser que o que ele precise é uma boa sacudida divina para que ele se converta. Novo Testamento, carta aos Romanos. Quando os santos aparecem em Apocalipse 8 e clamam, até quando, Senhor, não julgarás o sangue dos teus servos? Dão roupas brancas para ele e falam, aguardam um pouco, porque a medida daqueles que morrem pela fé ainda não foi cumprida. Mas quando se cumprir, a ira de Deus descerá. Eu vou dizer para vocês, quando a ira de Deus descer neste mundo, nós vamos dar graças a Deus por estarmos no lugar correto da história, como diria alguém. Queridos, nós temos que deixar na mão do justo Deus a condição deste mundo. Entendendo que nós podemos clamar por misericórdia, como falou Estevão,
mas isso não impediu que Herodes fosse comido pelos vermes. Pode ser que alguém fique gritando como Festo, achando que a gente está maluco. Não tem problema não. Mas nós temos que mostrar misericórdia, orar, levar o evangelho, deixando nas mãos do Senhor o destino dessas pessoas. Gente, o que é o pior que pode acontecer para um cristão neste mundo? Que é o pior? O pior que pode acontecer para um cristão neste mundo é que ele acorde e veja o Senhor face a face, no esplendor da sua glória, nas moradas celestiais. Isso é o pior que pode acontecer a um cristão. Isso é o pior. Que ele feche os olhos e acorde na presença do Senhor pela eternidade. Isso é o pior aos olhos do mundo. Só que nós que temos uma dificuldade enorme, nós queremos ir para a glória, mas ainda não. Eu ainda não. Nós queremos ir, mas espera aí, Senhor. Como nós não temos esse vislumbre, essa meditação, essa contemplação da glória da eternidade, nós queremos agradar a todo mundo. Mas, queridos irmãos, nós temos que começar a olhar a contemplação da eternidade acima das riquezas, dos favores, da aceitação das pessoas deste mundo. Quando nós começarmos a contemplar a glória da eternidade, o não nosso, as coisas deste mundo será mais fácil. E a opressão das pessoas e as negações das pessoas, as negativas e os comentários não vão nos afetar. Mas nós precisamos ter essa contemplação. Por isso que eu acho que o pior que pode acontecer, mesmo assim, vale a pena para nós. Você não acha? Coisa ruim, né? Acordar na eternidade. Coisa ruim nada, gente. A coisa maravilhosa. Por isso é que Lucas escreve que quando Estevão morreu, ele dá a ideia de que Estevão dormiu. A maneira poética de dizer que morreu. Mas entenda, Estevão estava sendo apedrejado. Não é uma morte tranquila, fácil, delicada. Mas por quê? Por causa de que ele viu a glória do Senhor. Quando ele viu a glória do Senhor, as pedras tiveram outro significado para a vida dele. E eu volto a encerrar com a história de Richard Wurmbrand, aquele que foi torturado por amor a Cristo no período da invasão soviética na Romênia. Ele falava que eles tinham prazer, os cristãos na prisão tinham prazer em de sofrer pela causa de Cristo, e os policiais tinham prazer em espancar os crentes. Então eles falaram, nós chegamos a um convênio de todo mundo ser feliz. Eles nos espancavam e eram felizes, nós recebíamos isso por causa de Jesus e éramos felizes também. Nós chegaríamos a esse ponto de falar dessa maneira? Ele chegou a dizer que cada chicotada, cada murro, cada tortura era uma explosão de amor de Deus com relação aos perseguidores. Pense. Quando alguém fala para nós, eu não quero falar mais com você, nós pensamos que a casa caiu, que Deus nos abandonou. Perspectiva, gente. Olhe as igrejas ao redor do mundo e nós podemos experimentar a coragem de viver uma vida cristã mais frutífera, por amor ao Senhor. Amém? Vamos orar?